amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E você diz amém. Poder sentar. Queridos, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade de poder fazer uso da exposição bíblica mais uma vez nessa tribuna. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu estive pedindo a Deus uma palavra para esta noite, e o Senhor me conduziu a esses dois versículos, esses 3 versículos que nós lemos. E no culto de Santa Ceia, que é um culto tão característico, o Senhor me conduziu e ao mesmo tempo alimentou a minha alma com aquilo que Ele propôs ao meu coração para esta noite. Nós lemos 3 versículos que estão em 2 livros distintos e que estão separados de forma cronológica, geográfica, cultural, mas que coadunam e se encontram dentro da revelação da Bíblia Sagrada para a nossa vida. Isto é interessante porque são autores diferentes, escrevendo em períodos diferentes. Porém, o que um escreveu coaduna com o que o outro escreve anos e anos depois. Esta é uma das provas da fidelidade das Escrituras Sagradas. E nós encontramos aqui no primeiro versículo que nós lemos, que está inserido no primeiro livro do Pentateuco, trazendo o início da criação, o início aonde Deus decide fazer tudo aquilo que os nossos olhos hoje podem contemplar. Quem está me ouvindo, diga amém. O livro de Gênesis é a refutação para aqueles que acreditam que nós viemos de uma explosão cósmica, que do nada algo explode e cria tudo que nós estamos vivenciando e vendo hoje dentro do nosso contexto de era. Só que em Gênesis nós vemos a verdadeira história, a narrativa de como tudo começou. Deus, em sua sabedoria e poder, depois da queda de Lúcifer, quando Satanás, melhor dizendo, cai, peca, o seu coração enche de soberba. E em Ezequiel capítulo 28 nós vamos ver isso. Deus tinha dado autoridade a Satanás. Deus tinha dado a ele
um título. Deus tinha dado a ele honrarias, mas o seu coração incha de tal forma que ele não se contenta com aquilo que Deus tinha dado a ele. E Satanás decide se rebelar contra Deus. Só que uma coisa é interessante. A Bíblia diz: e vi Satanás cair. Quando Satanás cai, ele perde a maior bênção, a maior alegria na vida de um ser, seja ele celestial ou humano, que é a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele perde a essência da adoração. Se ele tentar hoje adorar a Deus, a sua adoração não é recebida. E é por isso que ele odeia você. Porque mesmo comendo feijão e arroz, mesmo com pouca força, mesmo com as dores da vida, quando você levanta a sua mão e começa a adorar a Deus, Deus recebe a tua adoração. Quando ele cai, Deus decide organizar a terra. Porque no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, vai dizer: e a terra era sem forma e vazia. Mas todos nós aqui que estudam as Escrituras sabem que esse texto não fala que a terra foi criada por Deus sem forma e vazia. Deus não faz nada sem propósito. Deus não vai criar uma terra sem forma e vazia e deixar lá. Quando nós fazemos uma exegese bíblica, nós entendemos que a terra estava sem forma e vazia. Só que aonde Satanás chega, ele traz consigo o caos, a bagunça, a desordem. E aqui no Gênesis nós temos Deus organizando as coisas. E ele começa dizendo: haja luz. Quando a Bíblia vai dizer no primeiro versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Os irmãos sabem disso. A palavra criou aqui no hebraico é bará. E bará significa criar do nada tudo. Deus não está pegando algo, Deus não está fazendo através de uma matéria ou de alguma coisa. Deus está criando algo que não existe. Ele está trazendo à existência algo que não existe. É por isso que eu canso de dizer, quando alguém chegar para você e disser assim: Deus não existe, você vai dizer para ele: está correto. Ele não existe. Deus não cabe na existência. Para que Deus existisse, ele precisa ser criado, ele precisa ser formado ou nascer. Ele não existe, ele é. É por isso que tem gente: não, eu vou tentar provar. A Bíblia não se esforça para provar a existência de Deus. Ele mesmo diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Quando Deus começa a organizar as coisas, trazer à existência o que não existe, olhe para mim.
Satanás caiu, sim ou não? E na minha visão, eu que viajo na maionese, quando eu leio a Bíblia, eu imagino as cenas, é algo particular, sou eu que sou assim, não sei se é porque a barriga é grande, mas eu, quando leio a Bíblia, eu paro, eu deito, eu fico imaginando a cena, é o meu jeito. E eu imagino Deus organizando as coisas, trazendo à existência o que não existe, e Satanás que perdeu o prazer de adorar a Deus, olhando de longe, Deus criando as coisas, organizando as coisas, e Satanás olhando de longe, junto com os anjos que caíram com ele. De repente, Deus que só estava dizendo: haja luz, haja separação de águas. Agora Deus reúne a Trindade, olha para o Filho, olha para o Espírito e diz: agora a gente não vai criar, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus até aqui está dando ordem e as coisas se viram para acontecer. Mas aqui Deus vai pegar a mão dele, a mão do Todo-Poderoso, e vai começar a construir um projeto. E ele vai fazendo os dedinhos, ele vai fazendo as pernas. Esse texto no hebraico fala de forma. Ele desenhou, ele trabalhou com as mãos. Olhe para quem está do seu lado e você vai ver uma criação de Deus, que Deus usou as mãos para fazer. É por isso que quando o médico diz assim: não tem mais jeito, não tem mais jeito, a medicina foi até aqui, aí Deus lá em cima faz assim, ó. Aí, gostei. Agora eu vou mostrar para vocês quem conhece isso aí. Foi eu que fiz. Ele conhece as tuas artérias, ele conhece as veias, ele conhece o teu fígado, ele conhece o teu coração, ele conhece todo o teu sistema nervoso, ele conhece o teu cérebro, ele conhece o teu córtex pré-frontal, ele conhece todas as sinapses, ele conhece tudo, porque ele criou, ele fez com as suas mãos. Ao terminar de fazer, olha que coisa linda. Ao terminar de fazer, pastor Marcelo, ele não deixa só aquele bonequinho de barro. Ao terminar de fazer, ele vai nas narinas. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você tem algo que saiu de dentro de Deus. Olhe para ele e diga assim: quer ver? Faça assim, ó. Satanás olhou e disse assim: o que é aquilo? Deus dá vida ao homem. E sabe o que eu acho interessante? É que na virada do dia, Deus, olha, esse é Deus. Na virada do dia, Deus descia só para ir conversar com Adão e com Eva. Cheguei.
Você imagina um Deus todo-poderoso? Aí eu lhe pergunto, ainda tem gente que acha que pode, que tem, que é alguma coisa? É Deus, o todo-poderoso, descendo para bater papo com um boneco de barro que recebeu vida. Ele é um Deus grande, mas que tem prazer de conversar com seres tão pequenininhos. Aí tem gente que, mas fulano não interessa. Deus te ama, coisa fofa. Quando Satanás olhou isso, Satanás disse assim: o quê? Eu perdi a presença dele, agora ele desce para conversar com ele. Quando ele percebe a koinonia, a união entre Deus e o homem, Satanás faz assim: eu preciso atrapalhar isso. Não dá. Eu preciso atrapalhar isso. E Satanás faz o seu projeto diabólico e interfere na história. Ele convence Eva. Eva cai, conduz o marido, o homem cai. Quando a raça humana cai, a união entre Deus e o homem, a koinonia, aquele café da tarde, acabou, porque o pecado nos separa de Deus. É por isso que tem gente que passa 20 anos dentro da igreja e às vezes está dentro da igreja, mas infeliz. A roupa é uma característica da instituição. O cocó permanece, a saia permanece, mas não é mais feliz. Sabe por quê? Porque quando a gente deixa o diabo ganhar espaço e o pecado entra no meio da história, Deus sai, porque Deus não habita em pecado. E é isso que o diabo está fazendo na vida de muita gente, causando barreira através do pecado, conduzindo o homem, lançando a proposta. E quando o homem cai, a separação acontece. E você quer que eu diga uma coisa a você? É visível a fisionomia de quem não tem a presença de Deus. É visível. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Olhe para quem está do seu lado e veja se ele está feliz em estar aqui. Escute que eu estou encerrando. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção, olhe para mim. Escute. A barreira foi feita. Aí Deus, olha que coisa interessante. Deus é Deus, sim ou não? Deus volta no Éden. E ele faz uma pergunta interessante. Ele chega dizendo assim: Adão, onde estás, Adão? Até parece que ele não sabia. Mas ele estava colocando aquela palavra, aquela pergunta, era para mexer com o coração de Adão. E ele diz assim: Adão, onde estás? Adão vem envergonhado por causa do pecado. Escute o que eu vou lhe dizer. Satanás está batendo palminha e dizendo assim: acabei com a intimidade deles. Acabei com a intimidade dela. Acabei com a intimidade deles. Agora não tem mais esse negócio de chazinho da tarde, de Deus descer aqui para conversar com eles. Eu acabei com o projeto de Deus. Sabe o que eu acho interessante? É que Deus chama para reunião. Deus traz a sentença para Adão. Deus traz a sentença para Eva. E parece que eu vejo Satanás aqui no canto. E Deus olha para o homem e diz: a partir de hoje, você vai comer do suor do seu rosto. Você
vou aumentar as tuas dores de parto. E parece que eu vejo Satanás, missionária France, dizendo assim, ó, consegui, isso aí, Jeová, dá-lhe com força. Olhe para mim. Só que chega a vez dele. Ele está aplaudindo a derrota aqui, ó, e dizendo, consegui. Deus repreende Adão, repreende Eva, mas olha para a serpente e diz, e você? Está vendo ela? Eu vou colocar inimizade entre a tua descendência e ela. E a semente dela vai esmagar a tua cabeça. Ah, se eu fosse Adão, eu ia dizer, toma, Satanás passou esses anos todos olhando e dizendo assim, existe uma promessa. E ele sabe que quando Deus faz uma promessa, ele não é você nem eu que desacredita. Não, ele sabe que se Deus disser assim, vou fazer, ele vai fazer. Escuta. Anos depois, Maria recebe a visita de um anjo que comunica para ela, Maria, tu és agraciada, você foi escolhida para gerar aquele que vai trazer a salvação. Maria, é por isso que o texto, missionária, fala de semente da mulher. Mulher não tem semente, quem tem semente é homem. Mas por isso que o texto diz, a semente da mulher, porque não precisou José conhecer a Ana. O que foi gerado dentro de Maria foi do Espírito Santo de Deus. E nas minhas contas já valiam os dois, glória a Deus. Maria fica grávida. E quando Jesus nasce, cumpre o seu ministério. Jesus, na última ceia, ele olha para os seus amigos mais íntimos e ele diz assim, vamos comigo orar. Jesus vai para o Getsemane, ou Getsemane, e quando ele chega lá, a sua alma está tão angustiada, a pressão psicológica na cabeça do Jesus, homem, era tão grande, que os seus poros se abrem. E a psicóloga aqui pode falar melhor do que eu, que isso é raro, mas pode acontecer. Só que Jesus já era para ter tido um infarto, um derrame, mas ele não podia morrer de derrame. O coração dele não ia parar no Getsemane. E quando Jesus inclinou-se e disse assim, Pai, se puder, afasta de mim este cálice. Satanás olhou de longe e disse, isso, Jesus, desiste. Vai. É muita carga, Jesus. É muito pecado para um povo que não vai dar a mínima para você lá na frente. Vai lá, desiste. Esse povo não merece. Esse povo não te honra. Vai, desiste. É muito pecado, Jesus. É muita carga. E quando Jesus está inclinado, a Bíblia diz que Jesus olha para os céus e diz, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus vai à cruz e com os braços estendidos, Colossenses vai dizer, quando você traduz, você percebe que em Colossenses o autor está dizendo, ele pregou, ele apregoou, ele colocou na cruz de forma simbólica. E outra, quando o texto fala de potestades,
está falando de liderança no grego. Ou seja, quando Jesus está com os braços estendidos, e ele brada lá em cima da cruz dizendo: está consumado. Ele está dizendo para a serpente: você tentou atrapalhar a comunhão. Você tentou afastar a criação que eu fiz com tanto amor. Você tentou atrapalhar a trajetória. Mas eu desci. Eu vim pagar o preço por eles. Quando ele gritou: está consumado, Satanás olhou e disse: eu não acredito. Ele foi até o fim. Ele estava dizendo para Satanás ouvir. Ele estava dizendo para todos ali ouvirem. Ele estava dizendo para os céus ouvir: eu paguei a dívida. Eu piso na cabeça da serpente e trago o homem de volta para mim. Levante a sua mão, pelo amor de Deus. Se você é grato a Deus pelo que Ele fez por você, levante a sua mão. Você pode ficar de pé 1 minuto. Eu vou entregar agora para o pastor, não vou passar mais. 1 minuto, olha aqui para mim. Segure na mão de um crente do seu lado que está feliz em ouvir que Jesus morreu por ele. Olhe para mim. Eu vou contar de 1 até 3. E a gente vai fazer vergonha ao diabo. Quem tem coragem faz. Quem não faz, não faz. Não precisa ser doido igual a mim. Não tem problema. Faça se quiser. Mas escute. Você vai fazer para o diabo ouvir que achou que você não vinha para esta ceia. Achou que você nunca mais pisava na igreja. Achou que as lutas iam te parar. Você vai dizer para Satanás ouvir. Diga assim: Satanás! Não, vamos fazer raiva. Diga: Satanás, não adiantou. Não adianta se levantar contra mim, jogar as tuas setas, porque papai, faça assim, ó. Você pode adorar a Jesus. Você pode adorar a Jesus. Você pode adorar a Jesus. Você tem 1 minuto de glória a Deus. Aleluia. O preço foi muito alto para você ficar de cara feia, como quem não está na presença de Jesus. Todas as vezes que você ouvir falar da cruz, a sua obrigação é chorar, independente do seu cargo, independente da tua conta financeira. Ele pagou o preço e pisou na cabeça das